Iniciando a aula de hoje, a gente continua estudando os métodos de calibração de câmera. Na aula passada, a gente viu dois métodos que são bastante usados. Um está no livro do Truco, que é o método direto, e o outro é o método de Tsai, que é implementado na OpenCV, salvo engano. Na aula de hoje, a gente continua vendo o método de Fischer-Bowles, o mais um de Grossky e Tamburino, e o de Kumar e Hanson, que ficou faltando a gente ver na aula passada, por falta de tempo. Então, começando com o primeiro, que é o de Fischer-Bowles, o que eles fazem, ao invés de procurar as matrizes R e T diretamente, como nos outros métodos, eles procuram distância entre pontos transformados. Essa distância entre pontos transformados, os pontos são chamados de PI', que na verdade é uma transformação dos pontos PI's pela matriz R e o vetor de translação T, né? E a origem. Então, se ele pegar esses pontos PI's e a origem e determinar a distância da origem para esses pontos todos, ele consegue, através disso, determinar aí depois de resolver isso, primeiro, né, ele consegue parâmetros suficientes para resolver, para determinar os coeficientes de R e de T. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o P1, né, P'1, a gente tem o P'2 e o P'3. Vamos considerar aqui também esses três ângulos, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, né? Vamos considerar x, y e z como sendo as distâncias entre o centro de perspectiva, né, O, e que é a origem da câmera, né? E os pontos P'1, né, P'2 e P'3. Legal, através disso aqui a gente consegue montar, com 3 pontos, né, a gente conseguiria montar um sistema linear utilizando essas distâncias aqui, ok? Na verdade, a gente tem 6 parâmetros aqui para determinar, né? Se a gente considerar que eu posso determinar R a partir dos ângulos, né? A partir dos ângulos de Euler, rotação em torno de cada um dos ângulos, ok? Então, com essa aproximação aí, ele consegue determinar de uma maneira um pouco, aparentemente, mais simples, né? Vamos entender melhor isso. O que ele utiliza para isso? Essas distâncias x, y, z são funções dos pontos transformados, os quais são inseridos os parâmetros da transformação. Determinar isso a partir da distância. Então, se a gente pegar a lei dos cossenos para cada um desses triângulos aqui, esse primeiro, por exemplo, que é onde tem o ângulo alfa, né? A distância y e a distância z aqui, que vai me dar essa última equação de baixo aqui, né? Tá certo? O A está aqui, né? Está aqui na equação também. Então, se a gente pegar a lei dos cossenos, para esse triângulo aqui, eu vou ter essa equação de baixo. É x ao quadrado, isso é o que diz a lei dos cossenos, desculpa, é y ao quadrado mais e ao quadrado menos 2dyz igual a ao quadrado, onde o d é o cosseno de gama aqui, né? Então, 2yz vezes o cosseno gama é igual ao quadrado. É isso que diz a lei dos cossenos, né? Colocando a ao quadrado para o outro lado, com sinal negativo, isso vai me dar uma equação onde é igual a zero. Fazendo a mesma coisa para os outros dois triângulos, né? Eu comecei do último aqui, a última equação de proposta, mas fazendo a mesma coisa, que é o que tem a variável A aqui, né? Mas fazendo a mesma coisa para B e para C, a gente chega a essas equações de cima aqui. Legal, veja que eu estou introduzindo aqui 3 equações. Elas são quadráticas em cada uma das, se eu considerar aqui x, né?
y e z, eu vou ter o quadrado para eles dois, para eles três, aliás, né, para essas três variáveis, mas é possível de resolver. Isso é justamente o que a gente quer determinar, né, essa distância aqui. Bom, se eu pegar aqui essa última equação, isolar z ao quadrado, né, eu vou obter uma equação aqui, onde eu tenho y ao quadrado e as outras variáveis vão para o outro lado, né? Aí, se eu pegar essa equação e substituir na de cima, e depois, se eu isolar aqui o x, e pegar essa equação e substituir, e na de cima, veja bem, eu ficaria, quando eu substituo aqui, eu vou ficar com z à quarta, eu vou ficar com a variável a quarta, né? Depois eu vou ficar com a variável a oitava, quando eu substituo aqui na de cima, né? Tudo bem. Se eu tratar isso, fizer uma substituição de variáveis aí, né, entender que eu tenho uma quadrática, que eu tenho uma quártica em x ao quadrado, né, eu consigo, com isso, achar uma solução para esse problema. E é mais ou menos isso que ele coloca na sequência, né. Então, se ele usar as duas últimas equações lá por substituição, ele consegue eliminar o termo z e vai chegar a uma equação quártica. E aí, se pegar essa equação e substituir na primeira, juntando com a primeira, né, ele vai eliminar y, e vai ficar numa equação de grau 8 em x. Okay? A equação vai ter exatamente essa cara aqui, ó, k4x à oitava, mais k3x à sexta, mais k2x à quarta, mais k1x ao quadrado, mais k0 igual a zero. Né, onde o K4 aqui é 1 mais 2D é F, menos D à oitava, menos E ao quadrado, menos F ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, né? Ok? E o K3 é 1 mais 2D é F, menos D à oitava, menos E ao quadrado, menos F ao quadrado, vezes G, onde G é um polinômio, né? Simplesinho, A, B, C, D e F. Ok, legal. Substituindo as equações, a gente chega a essa equação, parece ser mais complexa, mas ela está em x a 8, né? E aí, se a gente entender que x a 8 pode ser x ao quadrado vezes x à quarta, né? É isso? Não, x a 4 vezes x a 4. 4 mais 4, 8, soma-se, né? É x ao quadrado à quarta, x ao quadrado elevado à quarta, aí sim, tá certo? Então, a gente fica, na verdade, com uma... ou x a quarta, x elevado à quarta, né, ao quadrado, mas se a gente pegar o x ao quadrado, ele tem todas elas, né? Então, dá para mim, com isso aqui, eliminar esse termo x ao quadrado e ficar com x à quarta aqui. E aí eu consigo facilitar essa minha equação, ok? Ou seja, no final, então, ele consegue encontrar a solução. Para até x à quarta, a gente consegue encontrar as soluções, né? A partir daí se torna muito complexo, okay? Mas a gente consegue encontrar raízes. A gente chega a uma equação quártica, né? No termo x ao quadrado. Quando a gente encontra a solução para x ao quadrado, aí dá para sair substituindo nas outras equações originais e encontrar o y ao quadrado, né? E o z ao quadrado também, ok? Quer dizer, aí uma vez determinada essas distâncias, os parâmetros das transformações podem ser estimados. Tá? Ele não coloca, eu vou passar o artigo para vocês, ele não coloca mais nada do que isso no artigo, nem como é que ele acha, mas provavelmente com mínimos quadrados, a partir daqui dá para resolver o problema, né? Ok? Legal. Bacana foi a sacada dele, de usar distâncias, né, entre os pontos, essas distâncias z, a distância y, a distância x, né, entre os pontos P' e origem, para determiná-los, para conseguir resolver o problema aí de calibração, né, de determinar os parâmetros, certo? Então, é isso que eles colocam de diferente no artigo deles. O método de Grotowski e Tamburino, ele a base é parecida com a base do Tsai, né? E ele usa transformações homogêneas, tratando em conjunto, rotação e também translação. Então, pode ver que a gente tem aqui os mesmos ângulos, né?
Φ, θ e Xi, aí que são os ângulos de Euler, né? Beleza. No caso também, ele considera a matriz da mesma maneira que o livro do Ballard, não sei se vocês se lembram, considera uma matriz, só que o livro do Ballard considera só, não tem a última linha aqui, a última coluna, desculpa, não tem o 001. Nesse caso aqui é uma matriz homogênea, né? Se você transpor ela, você pode pegar ela e multiplicar por esse ponto aqui também transposto, né? Que é a mesma coisa que pegar o ponto aqui transposto, aliás, o ponto normal, né? E multiplicar a matriz transposta do jeito que está aqui, né? Ok? Isso vai resultar nesse vetor aqui também, né? Tá? Então, esse vetor x', y', i, né? Com x', y', z', 1 é igual a x, y e z, 1 vezes essa matriz aqui, né? Se vocês se lembram, isso aqui, depois, claro, teria divisão aqui ainda, né? Mas, basicamente, o que está fazendo aqui está sendo pegar um ponto em coordenadas de mundo e transformando ele para coordenadas de câmera, que depois pode ser transformado por coordenada de imagem a partir da projeção, né? Ok? Isso é dado em coordenadas homogêneas. Então, um ponto, objeto, um ponto lá na cena, né? Multiplicando essa matriz, você consegue obter um ponto em câmera, mas que pode ser transformado para a imagem pela projeção, né? Ok? Legal. Lembrando que os coeficientes, né, da matriz, da parte de rotação aqui, esses coeficientes, eles são dados por essas relações trigonométricas aqui, né? Ok? Então, dá para transformar cada um dos coeficientes dessa maneira e aí você simplifica também, ok? Bom, isso aqui é a forma como, é mais ou menos a forma como o Tsai usa, né? No método, no trabalho dele, mas o Tsai também não, ele só coloca a modelagem disso, mas ele não diz como é que ele fez, mas claro, bom, mas tem a implementação dele, dá para a gente olhar a implementação para saber direitinho como é que foi depois, né? Ok? Mas o que eles fizeram, legal, vamos continuar, entendendo que x, f, y, f, z, f são as coordenadas da origem do sistema, de coordenadas de câmeras, em coordenadas de mundo, os parâmetros de translação podem ser dados por D1 igual a XF, né? Vezes R1 mais YF R2, ZF R3, D2 é a mesma coisa e D3 é a mesma coisa, né? Quando se faz isso, está pegando isso aqui que estava em coordenadas de mundo, colocando em coordenadas de câmera, né? É simplesmente isso que está sendo feito. Só com a parte da rotação, ok? Legal. Lembrando dessa equação aqui, que foi dada ali atrás, vamos chamar ela de equação 1, né? Que é um vetor linha multiplicando a matriz transposta, né? Matriz homogênea transposta. Vamos simplificar isso entendendo que essa matriz aqui, ela pode ser entendida como os termos T e J, então aqui eu teria T11, T12, T13, T14, né? Veja, T14 é 0, 0 e 0. Então, praticamente esses T, quando o IJ for igual a 4, quando o J for igual a 4 aqui, né? Os termos vão ser 0 aqui, né? Eles vão desaparecer, ok? A multiplicação aqui vai ser xi vezes 0, né? Yi vezes 0, xi vezes 0, então vai desaparecer isso aqui, só vai ficar 1 no final, né? Ok? Para poder gerar justamente esse 1 aqui. Então, o termo T e 4, ele provavelmente não vai aparecer nas equações que vêm a seguir aqui, só para vocês entenderem já por que vai sumir o 4, certo? Mas tudo bem, entendendo que essa matriz aqui T é T e J é essa daqui, né? E um ponto em coordenada de câmera pode ser dado por C, que é esse ponto aqui, então C igual a esse ponto W aqui, vezes essa matriz. Pô, legal. Então, se eu tiver um ponto CJ, né,
aliás, as coordenadas de J de C, do ponto C, né, ela é dada por WI, um ponto pelas coordenadas I, né, do ponto, vezes o TJ, né? Ok? Isso aqui traduz essa multiplicação aqui de uma outra maneira, em forma matricial. Lembrando que as equações de projeção, o ponto imagem é só pegar essas coordenadas resultantes aqui, o x, y e zi, né? E dividir por... Pega o xi, divide por zi, multiplica por f, pega o yi, divide por zi e multiplica por f também, colocando aqui como negativo, ok? Sem perda de generalidade. Com isso, a gente obteria um xi, vamos chamar de chapéu, porque aqui ainda teria uma distorção, né? A ser removida. A distorção e trazer, e a correção também para trazer escala em x e escala em y, né? E para trazer para a origem, ok? Mas tudo bem, isso aqui pode ser feito depois. Isso aqui me daria um x e um y de imagem já, só que centralizado, né? No caso, no centro, a origem no centro da imagem, né? Tá? E em metros, né? Em coordenada de câmera, ok? Tranquilo. Veja, aqui eu tenho f como sendo a distância focal, né? F normalmente é em milímetro, mas eu transformo para metro e vou multiplicar aqui as coordenadas. Bom, beleza. Essas equações, então, se a gente atentar, elas são exatamente as mesmas que a gente vem tratando anteriormente. Nas aulas anteriores, a gente sempre se refere a elas, né? Equações 2 e 3. Beleza. Então, vamos entender que um ponto x, y, y na imagem, em pixels, né? Agora sim, em pixels, ele é dado por x0 mais um px vezes x e cosseno W, vamos saber já de onde saiu, e mais y e seno W, isso aqui justamente para contar aqueles parâmetros de escala, né? x0 seria a origem da imagem, né? O y0 também é a origem da imagem, né? Px, se vocês se lembram, e py seria a distância pixel, não é x e y. O x barra i é justamente esse ponto que está aqui atrás, ok? Mas só que agora já acertado, né? O x chapéu i, aliás, né? Ok? Então, se eu pegar esse ponto e multiplicar por cosseno W mais y vezes seno W, multiplicar isso por px, né? E somar com x0, veja, o px é um parâmetro aí que está escalando, né? Na verdade, que está levando ele mais para dentro ou mais para fora. Então, aqui eu tenho embutido, de certa maneira, aquela equação que determina o K e também algumas outras possíveis correções, né? Mas, é claro, isso aqui, não levando em consideração que está bem preciso, é possível a gente utilizar essas equações aqui para facilitar os cálculos, ok? Então, quando a gente introduz esse W, é um ângulo, né, que aí eu vou pegar o xi, que foi dado pelas equações anteriores, esses dois x, y e aqui, né, que é dado aqui na equação 3, e multiplicar por cosseno de W e seno W. Se eu pegar isso e multiplicar por um parâmetro, pode ser maior que 1, menor que 1, né, eu vou e somar isso com o centro da imagem, eu vou estar determinando aí, sim, a coordenada xi de imagem. Então, na prática, o que a gente tem é x, y, y, né, que são as coordenadas de pixel, ok? Legal, então, essas equações aqui me permitem pegar um parâmetro, um ponto aí x, y, y, né, e uma origem da imagem. Normalmente, essa origem vai ser o tamanho da imagem sobre 2 assim, e o tamanho da imagem sobre 2 assim também, ok? Para levar esse ponto, aí sim, tirar ele de x, y e chapéu, né, digamos, e levar ele para coordenadas de imagem x, y, y. O contrário daria para ser feito também, né? Se eu tiver coordenada de imagem, levar ele para a coordenada de câmera, desde que eu conheça os parâmetros, que é justamente o que eu estou procurando aqui, tá certo? Então, uma vez conhecido esses parâmetros, eu teria como determinar as coordenadas desses pontos no plano imagem em relação à câmera, né? Em relação ao sistema de câmera, ok?
E no plano imagem, onde a terceira coordenada dele vai ser sempre f, né? Ok? Legal, então, essa outra equação aqui é importante também, a gente entender os parâmetros dela, né? E aí, fazendo o px igual a pxf, né? Substituindo aqui, né? Lembra do fx, que a gente tinha lá no outro método de truco, é algo parecido que ele faz aqui. Aliás, o truco fez o dele depois desse. Então, o truco se embasou nesse artigo aqui, de certa maneira, para determinar aquele alfa, né, e o fx sobre fy lá, ok? E fazendo py igual a pyf, esses são os fatores de escala, chamando o cosseno de w de A11, o seno de w de A12, o seno de v de A21 e o cosseno de v de A22, só mudando o nome, né? Aqui, aí aquela equação anterior aqui, ela fica px vezes A1, na verdade isso aqui sugere a multiplicação de uma matriz, né? A e j, por x e chapéu i e y chapéu i, né? Ok? Bacana. Só troca de variáveis, não mudou nada. O x0 e o y0, que são origem, continua lá, né? Tranquilo. Aí quando usa essa equação 3, né? Que é essa daqui, né? Ela ainda não estava substituída, a gente só tinha só tinha essa equação aqui, né? Por enquanto. Veja que o f foi para baixo, né? Foi para dividindo aqui. Quando a gente substitui aqui, né? Isso na equação 3, né, que era essa equação aqui, pegando esses coisinhos da equação 3 e jogando aqui no lugar, né, pegando xi, que é menos fxi sobre i, aí a equação fica dessa maneira aqui, né. Agora sim, a gente sai do x chapéu, y chapéu e passa para x', né, x' y' i, no lugar de xy, né. É só substituir, e o f de cima, o f de baixo, né, vai sumir aqui com o f de cima. Então, o que a gente está fazendo aqui, o f, justamente, ele produz um fator de escala, né, se a gente pensar. A gente pode entender que ele é 1, e é isso que ele está fazendo aqui. Ele está entendendo que o f é igual a 1, né, que o f está embutido aqui no px, py, na verdade, né. Ok? Se ele multiplicar as duas por f, não tem problema nenhum, isso aqui continua valendo, né. Ok? Que ele multiplicou aqui, ó, e dividiu. Então, isso aqui continua tendo o f. Está aqui o pxf, está aqui embaixo. Aí, quando ele multiplica aqui, ele tem que dividir aqui também, né? Então, quando ele joga esse f daqui para lá, vai eliminar com esse daqui, o outro f vai continuar aqui nesse fator em x, e o outro f também no fator em y aqui ainda, né? Para ser descoberto depois. Ok? Mas isso aqui pode ser feito a posteriori. E aí, quando ele encontrar p, ele vai entender que o p já tem esse fator de escala embutido nele, ok? Legal, fazendo isso, ele cria essas duas equações aqui, as duas têm z' aí aqui embaixo, né, mas ainda tem o y0 e y0 aqui para dar trabalho, ok? Mas expandindo essas equações e usando essa equação aqui de cima, né, que é aquela equação matricial, mas já desenvolvida, né, wi vezes tj, cj é igual a wi vezes tj. Aí sim dá para encontrar essas duas equações aqui que vão ser resolvidas para se encontrar os parâmetros das equações. Então, cada ponto xi, né, e yi, vê que a gente tem xi, yi de imagem, e xi pequenininho, que está embutido aqui nesses A12 e A21, etc. Está embutido aqui dentro, né? Ok? Tá eles aqui, ó.
Não, desculpa, esses pontos aqui, né? X e linha e a Y e linha, que estão embutidos aqui dentro. Cada ponto desse, veja que a terceira equação, a divisão aqui, né? Essa divisão de ZI, o ZI sumiu no final, né? Quando ele saiu desse modelo aqui, manipulou essa equação para transformá-la dessa forma aqui, com a inserção dessa equação 2. Tá? Sumiu o ZI, né? O terceiro. Aí ele fica só com... Pode ver que só tem TI1, e TI2, e o TI3 está tudo radical. Ok? TI é cada linha daquela matriz. Veja que sumiu o termo TI4, né? A matriz tinha TI1, TI2, TI3, TI4. Ok? O quarto, T4 ou 4 está embutido aqui dentro, do fator de escala, né? Então ele não precisa ser encontrado agora. Ele é 1, na verdade, né? Quando multiplica. Quando faz a multiplicação, é 1 do lado e o TI4 é 1 também, né? Então, ele é sempre 1, o TI4. Então, não precisa considerar ele. Tá? Mas, se pegar isso aqui e escrever de forma matricial, dá inclusive para resolver usando o MATLAB, né? Aí fica fácil, fica tranquilo resolver isso. Montar um sistema de equações, e aí o que eles fazem é determinar vários pontos de câmara, vários pontos de mundo, e jogar aqui nesse sistema de equações e encontrar a solução aí para quem é TI, né? TI 1, TI 2, TI 3. Isso vai me dar 9 parâmetros, né? Que são justamente aqueles termos das equações lá das equações matriciais, que são justamente esses termos aqui, né? Ele consegue encontrar esses termos. Tá? E os outros termos, o F, está embutido junto com o fator de escala. Lembrando que ele está aqui também, né? Ó, PY, PX, então ele vai encontrar, só que multiplicado por P, né? Ok? Então, K, aquele K da distorção, já vai estar embutido aqui nessas equações também. Ok? Aí seria só resolver, né? Só montar os sisteminhas relativos a PX, ele chamou de PXF, né? PY é PYF. Montar os sisteminhas para isso aqui, encontrar quem é PX, quem é PY, né? E quem é F. Não é muito difícil fazer isso também não, a partir da resolução desse sistema aqui, né? Ok? O que ele fez aqui também, ele chamou XI menos... o TI3 continua aqui, né? O WI continua aqui, ó. E o TI, aliás, o XI menos X0 está multiplicando esses dois aqui, né? Ok? E a mesma coisa do outro lado aqui, né? O WI que está aqui fora, né? Multiplicando esse cara de cá, está aqui ele, né? E o PX a 1, então todos os termos estão aqui. Né? Depois de achar isso aqui, é só voltar para cá e encontrar quem é quem aqui. Tá? Ele não explica muito bem como faz isso, só diz que usa mínimos quadrados, mas beleza, a maioria é assim. Depois vocês dão uma olhada em mínimos quadrados. O último método que eu vou passar para vocês é a ideia, mais ou menos, né? Ninguém vai sair daqui doutor nisso, mas depois, se vocês, eu esperaria que vocês implementassem isso, alguns desses métodos, né, para testar, o de Kumar e Hanson. Né? Hanson é professor da UMass, Universidade de Massachusetts, da linha de visão. Ele junto com Ed Reisman já passou desse mundo para outro. Eles foram um dos precursores lá de visão computacional, né? Vijay, até hoje, está produzindo coisas aí na área de visão bem legais, né? Vijay Kumar. Então, dadas as correspondências entre linhas ou pontos de uma cena, e linhas e pontos de uma imagem, o objetivo aqui deles é encontrar as matrizes de rotação e translação que mapeiam as coordenadas no sistema de mundo para sistema de câmara. Uma vez sistema de câmara, daria, né, para jogar para a imagem 2D. Né? Se eu tiver a coordenada 3D no sistema de câmara, joga a projeção que você leva para 2D. Ok? O que eles acham aqui são só os parâmetros extrínsecos, apesar dele
falar do F também, mais à frente. Então, a sacada deles também é legal, e eles consideram aí 2 tipos de restrições de pontos para linhas e restrições de pontos e restrições para pontos. Tá? Então, eles levam em considerações 2 tipos de restrições, uma para linhas e a outra para pontos, ok? Começando para pontos é mais ou menos simples, dado um ponto P numa cena em coordenadas de mundo, seu correspondente na imagem, essa equação aqui representa, né, a transformação entre os 2 sistemas. Vocês estão mais do que acostumados com essa equação já, a essa altura, onde o vetor translação é a localização e a matriz R aqui é a rotação, né, do sistema da origem de mundo para a origem de câmera, né, que ocorreu. O que eles fazem, se eles tratarem a inversa dessa operação, eles reescrevem aquela equação. E aí um ponto P no mundo, ele passa a ser dado como R transposto, lembrando que R é ortonormal, então a inversa de R, né, seria aqui, a inversa de R é só transpor ela, então é R transposto vezes o ponto em coordenada de câmera, menos R transposto vezes o vetor de translação. Pode-se entender que isso aqui, R transposto vezes o vetor de translação negativo, é um vetor de translação. Continua sendo um vetor, né? Se eu pegar uma matriz e multiplicar por isso aqui, eu vou ter um vetor, ok? Aí ele chama isso de TW. Um vetor de translação ao contrário, né? Então, um ponto em coordenada de mundo é um ponto em coordenada de câmera vezes uma matriz de rotação transposta, né? Mais o TW, se eu tivesse o contrário. O que eu tenho normalmente é de mundo, né, para câmera, ok? Então, dado em câmera, eu consigo também levar para mundo através dessa equação aqui. Lembrando que o TW aqui já é essa multiplicação aqui da matriz transposta vezes o vetor de translação que levou do mundo para a câmera, ok? Inclusive, um algoritmo similar é usado em computação gráfica para o processo de visualização. Bom, tranquilo entender isso, né? Aí, a partir disso, ele estabelece essas restrições de posição para pontos e para linhas, né? Vamos começar para pontos, ok? Nessa figura anterior, a linha B na cena 3D é projetada na linha B da imagem, representada pelos pixels A e B, né? Então, tem aqui, esse A está aqui fora, mas seria aqui A e B, de um lado e do outro, né? E se eu tenho A, B aqui na cena, vai para A e B aqui na imagem. Beleza. As equações que relacionam um pixel P na imagem são as coordenadas do sistema de câmera, são essas aqui, né? Sx aqui, de novo, está embutindo, né, o fator de escala, e mais a distância focal, né? Ok? E a mesma coisa para um ponto Y na imagem. Ok? Então, Sx e Sy são aí os fatores de escala já com o F também embutido nele, né? Ok? Ao longo das direções de X e de Y, respectivamente. Parece simples assim, mas não é tão simples. O que ele faz, e a sacada legal dele, é considerar essas equações de forma diferente aqui. Então, aqui ele considera RP mais T na direção, só os vetores em X, na parte X, sobre Z, tá? Na substituição dessa equação aqui, nessas equações, né? E a mesma coisa para o Y, SY sobre Z. E aí, junta a isso aqui as restrições de ortonormalidade, dá para linearizar isso, né? Se eu pegar esse cara aqui e jogar para o lado de cá, vai estar multiplicando y. Dá para pegar isso e transformar numa equação homogênea também. E aí eu encontraria os parâmetros, mas lembrando que eu ia ter multiplicação entre variáveis aqui, né? Então, teria que lidar com isso também. Então, falta uma linearização daqui antes de montar o sisteminha. Mas, basicamente, dá para sair aí usando as mesmas soluções. Então, quando a gente usa pontos, é isso que ele quer dizer.
Ele coloca o problema para pontos e, a partir daí, ele formula o problema para linhas. O para pontos seria fazer isso e partir para mínimos quadrados para achar uma solução aí para RT, né? Ok? Aí, o que tem de novo nesse artigo é essa sacada de usar essas restrições de posição, mas ao invés de ser para pontos, usar para linhas. Veja que essa linha aqui, AB, ela está sendo projetada na imagem, né? Nessa aqui, linha AB pequenininha aqui, né? Ok? Ele considera também um ponto N aqui, aliás, um vetor N, né? Que é normal a esse plano aqui, né? Plano definido pela origem câmara, pelo A, né? E pelo B. Ou, se eu pegar essa linha aqui, né? E mais esse ponto aqui, eu vou ter um plano. Né? E esse vetor N aqui, ele é normal a esse plano. Ok? Legal. Então, considerando que ele tem agora essa linha reta, né? A equação dessa linha reta, ela pode ser estabelecida nos parâmetros ρ, né? E θ, onde θ é o ângulo com um dos eixos, ok? Isso aqui na imagem, né? Se eu tiver a origem da imagem, está onde? Está aqui, né? No canto superior esquerdo. Então, está desse lado. Então, se a origem for aqui, né? Essa reta aqui, ela seguindo para lá, o ρ vai representar a distância a esse ponto aqui da reta, e o θ é a inclinação da reta, né? Com esse ângulo x, do eixo x. Ok? É isso que esses dois parâmetros aqui estão dando. Aqui eu não consegui representar θ, então eu botei um Q aqui para ser o θ. Ok? Mas tudo bem. Um cosseno θ e o seno θ vezes x e y é igual a ρ, te dá uma equação da reta, né? Saindo aí do espaço e indo para o parâmetro do ângulo e da distância, né? Representando a reta de outra maneira. Ok? Bom, isso aqui sai da equação tradicional de reta, vocês conseguem chegar aqui também, né? Aí, quando ele pega o x e y, né? Dados pela equação 3, que é essa equação aqui, que tinha lá atrás, né? É isso? Vamos ver a equação 3, está ela aqui, ó. É essa equação aqui. Ups. Dado por essa equação, e substitui aqui no lugar desse x e desse y aqui, né? Aí sim, ele fica com sx vezes cosseno de q vezes o xc, ó. O zc vai ficar único aqui, né? Isso aqui estava igual a ρ, passando o ρ para o lado de lá, e multiplicando ele por zc, né? Multiplica e divide. Então, o ρ só passou para o lado de cá, né? Porque isso aqui dá 1, né? Pronto, aí se obtém uma equação já homogênea, né? Uma equação homogênea, logo já na equação, na projeção, né? Ok? Ainda falta aqui os outros parâmetros externos, né? Para serem jogados aqui. Bom, e veja que isso aqui agora, o legal é que é uma representação de linha. É uma linha na imagem, em coordenadas de câmera, né? Ela é dada por isso aqui, ok? Isso aqui é o x, o y e o z de câmera, tá? Bacana. Então, isso aqui é a equação, quando joga para o outro lado igual a zero, isso aqui se transforma na equação de um plano, e esse aqui é justamente o plano definido lá pela origem, que a gente tinha visto, né? E a reta na imagem, ok? E anormal a esse plano, é fácil calcular, dada a equação do plano, os coeficientes A, B e C, né? No caso, o A, isso aqui é SX cosseno Q dividido por ZC, isso aqui é o A, né, que é o coeficiente do XC. Do Y é esse Y seno Q dividido pelo ZC, né? E o coeficiente de Z é o ρ, né? É ρ dividido por ZC, desculpa. Então, essas três componentes formam a normal
o A, o B e C, né, da equação formam a normal ao plano, né? Ok? Legal. Então, que é o que a gente tem aqui. Isso aqui dá, como está todo mundo dividido pelo ZC, né? Pode jogar o ZC fora. Ok? Isso aqui vai te dar justamente, exceto lá no último, né? No último elemento. Vai te dar normal. Ok? Isso aqui não está normalizado, não tem normal 1. Então, isso aqui é uma normal que ainda falta dividir pela norma dela, né? Mas tudo bem. Isso aqui me dá um vetor que está apontando na direção da normal a esse plano. Uma coisa legal, se eu pegar qualquer ponto aqui, né? Do plano e fizer ele escalar com esse vetor aqui, pegar esse ponto, subtrair da origem, né? Eu vou ter um vetor. Qualquer ponto do plano, né? Subtrair da origem e fizer escalar com esse vetor aqui, que é o vetor normal, isso vai dar zero, né? Equação ponto normal do plano. Eu acho que vocês já devem ter visto isso algum dia, ok? Mas tudo bem, usando a equação 1, que é essa daqui que está embaixo, ok? Eu transferi ela para cá para facilitar. Agora sim, eu estou com os parâmetros externos aqui, ó, RP mais o T, né? E usando a equação 6, que é essa daqui, que a gente acabou de... a gente consegue encontrar, então, a equação de restrição básica usando isso, né? Isso aqui, na verdade, é a normal só, e substituindo nessa equação 5, que é essa que está aqui atrás, né? Aí sim a gente consegue agora o ponto coordenado de câmara, né? É isso que a gente tem aqui atrás, ó. XC, Y6 e C. Tá? Aí a gente consegue encontrar essa equação aqui. Agora sim, né? Já está também igualando a zero aqui, né? Aí, aqui a gente tem justamente isso que eu acabei de falar, ó. A normal vezes um ponto qualquer no plano, né? Naquele plano de baixo, ok? Que é justamente R vezes P mais T vai te dar um ponto no plano, tá? Dividido pela distância Z, né? Isso aqui é a coordenada Z, isso aqui, de repente, a gente pode até jogar fora e depois a gente voltaria para determinar os parâmetros, a terceira linha, a terceira coluna lá da matriz, né? Que é a parte da divisão por Z, né? A gente pode voltar para não ter que lidar com isso. Mas tudo bem, pelo menos a gente agora tem uma equação, e veja que está formulada para linhas, né? Não é mais para pontos como os outros autores vêm utilizando. Então, esse que é o que eu acho que é o ponto que difere nesse trabalho deles aí do trabalho dos outros. Ok? Legal. Então, é justamente o que ele faz, né? Ele sabe que se ele tem os pontos, se tiver os pontos lá num plano, aí ele pode fazer essa consideração que eu acabei de fazer aqui sobre esse termo em Z, né? Esse termo em Z, ele acaba diluído, eu posso entender que ele é 1, né? Com isso, eu vou ficar com N, RP mais T, igual a zero. Na verdade, um N', né? Ok? Onde N', aí sim é o vetor unitário. Agora a gente normaliza aquele vetor N lá, né? Normalizado, ok? Aí sim, considerando que um ponto esteja exatamente no plano de projeção dado pela equação anterior, por essa daqui, né? Ok. Nesse caso, a distância do ponto é igual a zero, ele formula o problema dessa maneira aqui. Então, veja que o termo da terceira coluna da matriz, né? Vão ser todos ignorados aqui, mas essa coluna pode ser recuperada depois. Ok? Legal, então ele fica com N vezes RP mais T, N escalar, né? Vezes aqui é porque esse outro aqui está transposto. Isso aqui vai dar um vetor, né? Então seria um escalar o outro igual a zero. Ok? Desde que eu tenha vários pontos, né? Vários P's, eu consigo resolver isso aqui. Vários pontos no plano, né? Nesse caso aqui, o ideal é que os pontos estejam no plano, distante
que esse plano é justamente o padrão de calibração, né, que a gente chama de padrão de calibração. Ok? Legal. Aí ele continua ainda aqui, né? Juntando para facilitar a resolução disso. Ambas as equações relacionam o parâmetro de rotação e translação. Então, para separar a rotação, subtrai-se essa equação anterior em 2 pontos da reta. Então, quando ele pega 2 pontos P1 menos P2, já poderia resolver lá, mas aí ele chega com... Determina 2 pontos na reta, ele fica com N, R vezes D, onde D é isso aqui, né? P1 menos P2. É um vetor. Então, vetor normal, vezes a matriz R, vezes um vetor na linha, né? Um vetor em cima da linha, também vai dar igual a zero, né? Porque se o vetor está normal ao plano, ele também está normal à linha que está no plano, né? Tá? Perpendicular à linha que está no plano. E aí, isso aqui também, tendo o ponto, pode substituir, né, aquela equação da linha pelo ponto, aquela forma que estava antes, pelo ponto A e B, por exemplo, né? O ponto inicial, o ponto final da linha, sem problema, que está aqui, né? Mas ainda, se ele jogar isso aqui já como sendo vetor unitário também, dividir um pela norma, aí N é normalizado, D é normalizado, aí ele vai encontrar o R aqui já facilitando, né? E com isso ele pode utilizar as restrições de autonormalidade e o método dos mínimos quadrados, aí com mais pontos, para poder resolver o problema, né? Ok? Então, basicamente, o método dele é isso, a única coisa que ele sai de ponto e vai para linhas, né? Depois, meio que no final, ele volta para pontos, se bem que aqui são vetores, né? Não são mais pontos. Tá? Mas, por definição da matemática, um vetor é um ponto, então não faz diferença. Isso aqui continua sendo ponto, né? Mas a especificação disso aqui saiu a partir da definição de linhas. Essa foi a sacada legal deles. Aí teve o outro método lá, né, que também utilizou distâncias, né, na verdade, a lei dos cossenos. Então, vocês veem, assim, que tem uma série de métodos, né, e todos eles tentam buscar uma solução para esse problema, alguns mais fáceis, outros mais complicados do que o outro, mas no final a maioria quer chegar aos parâmetros internos e externos, né? Quanto mais parâmetros a gente tiver, com melhor precisão, depende da aplicação, melhor, né? Ok? Então, a título de generalidade, só eu vou colocar aqui mais 2 ou 3 slides para a gente encerrar e dizer que as diversas soluções para problemas, né, de calibração de câmera, elas utilizam equações e formas da geometria, né? Principalmente essa área de visão computacional contribuiu bastante, mas isso já vem desde o século XVIII aí sendo trabalhado. Então, os algoritmos têm uma base matemática muito boa lá da fotogrametria, certo? Que surgiu já há 2 séculos atrás, né? Mais ou menos surgiu a fotogrametria. Visão computacional surgiu recentemente. É uma menininha, né, em comparação com a fotogrametria. Acabou de nascer, eu diria assim. É uma área bem nova. E é o que se quer estabelecer relações medidas, né? Obter medidas através de relações entre objetos na cena e na imagem. É isso que a gente quer fazer aqui, e para isso a gente precisa calibrar, né? Ok? Quer dizer, se a gente teve um controle na hora de obter a imagem, se eu digo que eu tenho a coordenada 00 que está aqui, lá na minha cena, coordenada 000, né? Coordenada de mundo. Tá? E aí, essa coordenada de mundo, na imagem eu tenho a coordenada daquele ponto. Se eu tiver a coordenada 3D, se eu tiver controle, né, sobre o objeto que eu tenho lá na cena, sobre onde estão, quais são as coordenadas de mundo daquele objeto, aí eu consigo calibrar, consigo resolver o problema de calibração, determinar a distância focal, determinar todos os fx, sx, sy, né, escala em x e y, determinar o centro da câmera, né. Os parâmetros internos saem tranquilamente, os parâmetros externos também, entre câmera e mundo, né? Ok? Aí sim, esse problema foi bastante abordado recentemente, inclusive, ultimamente, ele tem sido utilizado para você determinar a precisão de câmeras, porque o cara diz, câmeras estéreo, por exemplo,
Os caras dizem, essa câmera aqui, ela consegue dar uma precisão de disparidade de não sei quantos pixels até 15 metros, ou até 20 metros, né? É o caso da câmera Z, por exemplo. Mas isso não é bem verdade. Então, para estimar aí qual é a precisão, a gente vai precisar de fazer uma calibração bem boa da câmera antes, para aí sim aplicar alguns outros métodos para poder estimar esse erro aí, né? E aí dá para fazer uma série de trabalhos só nessa linha aqui de calibração e para estimação de erro, né, de câmeras. A estimação de erro em cima do robô, por exemplo, o robô está se movendo, e aí qual é o erro? Eu tenho um erro de o robô está tremendo, né? Na hora que ele se move, a câmera treme, né? Ele dá problema. Se tiver num helicóptero, a gasolina está tremendo. Se tiver num helicóptero movido a aéreo, também está tremendo. Então, qual é o efeito disso aí? Então, tem muita coisa a ser feita ainda nessa linha, né? Partindo por aí, ok? Mas, em síntese, o problema é justamente a determinação desses parâmetros aí, intrínsecos e extrínsecos, a partir de pontos conhecidos na cena e na imagem, né? Ok? E assim, é base, né? Previsão. A gente vai encerrar essa parte de calibração e vocês vão implementar aí alguns métodos desses, né, para testá-los, tá? Normalmente é utilizado mínimos quadrados para resolver. Significa que aí você, ao invés de trabalhar só com 3 ou 4, 5 pontos, né, que é o mínimo, 5 pontos e meio ou 6 pontos em outros métodos, você pega muito mais pontos da cena. Então, os padrões, normalmente, eles têm, sei lá, 16, 32 pontos. Se for um tabuleiro de xadrez, por exemplo, são 64 pontos, né? E aí você usa mínimos quadrados ou Randsack, né? Em cima disso para determinar os parâmetros lá. Existem... Aí sim, existem implementações já prontas disso. MATLAB tem, né? Se não tiver, vocês vão ter que implementar isso aí de alguma maneira, né? Ok? Bacana, uma vez que a gente tem esses parâmetros, aí a gente consegue utilizar isso para outras coisas, né? Então, por exemplo, no futebol de robô, eles sabem que o campo tem dimensão tal, então quando eles pegam a imagem do ponto do robozinho, né, numa determinada posição da imagem X, Y, e eles conseguem mapear isso no 3D, mapear ao contrário, porque eles sabem a distância, né? Eles calibraram, sabe qual é a distância Z que o campo está do centro da câmera, né? E a partir daí eles conseguem saber onde é que o robozinho está, ok? E aí, passando a posição do robô e a orientação dele para um algoritmo de IA, esse algoritmo de IA vai conseguir fazer alguma coisa útil, né? Ok? Isso aí só para dar uma aplicação aí, teria outras, claro, né? Mas essa é uma aplicação bem simples, ok? Legal. Então, calibração de câmeras é uma das tarefas básicas. Divirtam-se aí com ela. E vocês vão fazer uns exercícios, né? Sobre isso, exercício de implementação, né? Sobre isso. E a gente encerra essa aula hoje e a gente volta na próxima quinta-feira. Ok? Obrigado.